A unção e a hora do conflito. Fica comigo nesse vídeo até o final e eu quero falar com você. Eu tenho uma palavra de Deus para você dentro deste assunto, dentro deste título, a unção e a hora do conflito. Em 1 Samuel capítulo 17, lá no verso 8, diz assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse: por que vocês estão se formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolha dentre vós um homem que possa batalhar comigo. Essa é a voz do filisteu chamado Golias. Esse título é bem sugestivo. Eu escolhi um texto bem conhecido que relata uma história bem conhecida, retratada em quadrinhos, muitas vezes em telenovelas e em histórias. É a luta de Davi e Golias. Então, Davi, eu quero falar com você, a unção e a hora do conflito vai trazer para você a diferença entre o homem comum, entre o homem natural e o homem espiritual, entre o homem que confia em si próprio e o homem que confia em Deus. Todos nós temos conflito, desde a geração. Eu quero dizer para você que você é vencedor, você é mais do que vencedor, porque desde a geração, na hora de fecundar o óvulo da sua mãe, você teve que vencer uma batalha. Eram milhares, a concorrência era grande, mas você foi quem fecundou o óvulo da sua mãe e hoje está me ouvindo aqui nesse vídeo. Então, você já pode dar glória a Deus. Você já pode se sentir mais do que vencedor, que é assim que Deus te trata, é assim que Deus te chama, é assim que Deus te considera. Nós estamos falando de um assunto onde um exército inteiro que representava a nação do Senhor, a nação de Deus, está sendo amedrontada, está sendo afrontado por um homem, por um guerreiro, por um inimigo. Na nossa história, os conflitos eles são constantes. Começa lá na fecundação. E depois você nasce, você vai ter um mundo novo. E aí a criança começa a perceber esse mundo. E aí é uma guerra, porque tem que chorar para se amamentar. E aí cresce, vem a fase de criança. Depois a fase de adolescência, que são muitos conflitos. E aí cresce, se torna adulto. E os conflitos, eles mudam de hora e local. Mas os elementos são sempre os mesmos. Eles sempre vão chegar com a ameaça para dizer: escolhe que maneira que você quer me enfrentar. E ele quer te enfrentar, o inimigo sempre vai tentar te enfrentar usando o que ele acha de ponto forte nele e o que ele pensa ser ponto fraco em você. Por que Golias gritava? Não precisa derramar tanto sangue. Para que dois exércitos lutarem? Basta que vocês escolham um homem, porque ele tinha, nas medidas de hoje, aproximadamente 3 metros de altura. A espada dele era maior do que a de todos os israelitas. A estatura dele era maior do que qualquer soldado israelita. Historicamente, a experiência dele era superior a qualquer um daqueles guerreiros de Israel. Então, Israel estava em guerra, formado aqui no campo de batalha, pronto para receber a guerra, para atacar ou para se defender. Mas aí surge Golias com essa proposta. Não precisa derramar tanto sangue, basta escolher um homem. Aí agora nós temos um exército inteiro, inclusive o líder, o rei Saul, que a Bíblia diz que Saul, dos ombros para cima, se destacava de todos em Israel. Ou seja, Saul era um cara bonito, era um cara grande, era um guerreiro de boa aparência e, além de tudo, alto e forte. Era quase que um Superman. Era um super guerreiro, Saul. E ele escolhe seu exército a dedo. Só para você ter uma ideia, eu vou chamar a tua atenção aqui para como se escolhia um exército em Israel. Como você acha que escolhia? Lembra de Gideão? Ele tocou a trombeta, veio 32 mil. No primeiro teste que ele fez, 22 mil foi embora, ficou só 10 mil. Deus disse, ainda é muito. E aí vai selecionando, deixando de 32 mil, ele escolheu 300. Era assim que eram escolhidos os guerreiros em Israel. Você acha como que Saul escolheu os guerreiros dele? Os guerreiros de Saul escolhidos a dedo. A Bíblia diz que Saul tinha um exército poderoso, só de homem forte. É tanto que o personagem principal dessa história aqui não fazia parte do exército de Saul. Quem que era? Davi. Ele não fazia parte do exército de Saul. Sabe por quê? Porque era um jovem, ele provavelmente não tinha 20 anos ainda, porque no Israel era contado de 20 anos para cima
Ou seja, com menos de 20 anos não entrava no exército. Ele não tinha a estatura tão chamativa, ele não era um guerreiro tão poderoso, assim, tão forte, tão robusto. A Bíblia chama ele às vezes de rapazinho, de menino. Mas quem era esse menino? Esse menino era o escolhido de Deus para ser rei de Israel. Talvez você que está me ouvindo, o seu nome não está na capa dos jornais. O seu nome não está no auge das estampas, das postagens das redes sociais. Talvez o teu nome não está nem entre o rol de membros considerados na tua comunidade, na tua igreja, aonde você frequenta mais. Talvez teu nome nem esteja entre os mais considerados dentro da tua família. Mas o que eu quero te dizer é que isso não é o que faz a diferença na tua vida. O que faz a diferença na tua vida é a unção do Senhor em você na hora que o conflito chegar. Para o exército de Saul, a hora chegou. Para o exército de Saul, para Saul, o rei de Israel, a hora chegou. E o que é que eles viam na hora do conflito? Essa que é a diferença. É o que a unção faz na vida de quem é escolhido, na vida de quem é chamado, na vida de quem é dependente de Deus. O exército de Saul olhava para Golias e via o tamanho da lança. O exército de Saul olhava para Golias e via o tamanho da estatura de Golias. O exército de Saul olhava para Golias e via o tamanho, a couraça de Golias, a armadura dele. É tanto que quando Davi se dispôs, quiseram vestir uma couraça nele, uma roupa de soldado. Então o exército de Saul via essas coisas. E aí chega Davi. Davi chega e trata logo de saber a respeito do que o pai dele mandou ele fazer lá, que foi saber como estavam os irmãos dele, como os irmãos deles estavam. E aí quando Davi vai saber como estão os irmãos, vem Golias gritando. E ele gritava: dá-me um homem de Israel. Para que derramar tanto sangue? Não precisa dessa guerra toda. Basta que um homem entre vocês venha e lute contra mim. E se eu vencer, vocês serão meus escravos. Mas se vocês vencer, nós, isso ele está representando uma nação, o exército dos filisteus. O exército de Saul via as dificuldades. Davi ouviu o que o filisteu dizia. Você não vê Davi chamando Golias de Golias. Sabe por quê? Porque a palavra Golias quer dizer cartada final. É mais ou menos isso. É o golpe da misericórdia. Mas Davi chama ele de incircunciso. Você sabe o que é isso? É quem não tem a marca da promessa. É quem não tem a unção. Porque circuncisão, o circunciso em Israel, a circuncisão é a marca da promessa. O que eu quero te dizer é que você tem a marca da promessa de Deus. Na hora em que o conflito chegar e que quiser te colocar para baixo, que quiser colocar a tua família para baixo, que quiser colocar os teus negócios para baixo, você não apenas vai olhar para o tamanho do teu problema, você não apenas vai olhar para o que o problema está te oferecendo, para que a circunstância, o que a circunstância está querendo mostrar para você. Você precisa ter e vai ter, em nome de Jesus, é ouvido para ouvir o que essa circunstância está querendo dizer para você. Davi não fala que a lança é grande, que Golias era enorme, que a couraça dele era poderosa, potente, que ele era um guerreiro. Ele não fala nada disso, ele fala esse circunciso que afronta o Deus de Israel. Ele nem falou que estava afrontando Saul, que estava afrontando o exército, que estava afrontando ele, Davi. A unção, ela faz você olhar para a circunstância de maneira diferente. E não apenas enxergar aquilo que você está vendo, mas escutar o que essa circunstância, o que esse conflito está querendo dizer para você. O que a tua circunstância, o que a tua dificuldade, o que o teu problema está querendo dizer para você. Davi, ele chega a mencionar nos Salmos, que diz que os inimigos dele perguntaram: aonde está o teu Deus? Jesus, quando estava na cruz, escutou isso, defendeu os outros, curou os outros. Cura a ti mesmo. Hoje Deus está te abrindo os olhos para te dizer uma coisa. Não é apenas o que você está vendo. Tira o foco da onde o problema quer que você coloque o foco. Existe um ditado, existe uma frase que é comum nas palestras motivacional. Aquilo que você foca, cresce. Naquilo que você foca, cresce. O problema, a circunstância, o inimigo vai sempre querer manter o teu foco naquilo que te põe para baixo, naquilo que vai determinar a tua derrota. É aí que o inimigo quer que você foque.
O exército de Saul focava na lança, focava na couraça, focava no tamanho de Golias, focava na história da experiência de Golias. Mas Davi disse, você vem a mim com espadas, com varapau, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. O problema que você está enfrentando, a situação que você está enfrentando, ela não apenas está dizendo que você é fraco, ela está querendo diminuir Deus na tua vida, e isso em nome de Jesus não vai acontecer, porque eu estou abrindo os teus olhos e estou te dizendo, pare de focar no tamanho do teu problema, comece a focar naquilo que Deus diz que você é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou a nós, por acaso não nos dará junto com ele todas as coisas? Deus é o Deus que tem te abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não deixe essa situação dizer que você está fracassado. Não deixe a situação querer ditar as regras na tua vida, porque a primeira palavra na tua vida foi de Deus. E a última palavra na tua vida será de Deus, e você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou e que a si mesmo se entregou por você. A grande diferença de quem é ungido e você é ungido, a grande diferença de quem é escolhido e você é escolhido, a grande diferença de quem é chamado e você é chamado, é que na hora do conflito, você não vai apenas olhar para a dificuldade é real, o tamanho do problema é real, a situação é real, mas você olha para tudo isso e diz, você vem com todas as tuas ameaças, com todas as tuas artimanhas, com todas as tuas armas. Mas eu não temo, porque eu enfrento você no nome do Senhor dos Exércitos, aquele que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Eu quero concordar com você de que essa situação passará na tua vida e não te massacrará. Em nome de Jesus, eu concordo agora que Deus está te livrando dessa situação, porque a unção de Deus na tua vida está te fazendo você entender que não é o que você está vendo apenas. Ela está querendo te humilhar, e quem quer te humilhar, quer humilhar aquele que te chamou e que morreu por você e que te levanta e que te sustenta. Paulo, quando perseguia a igreja, a voz que ele ouviu, Paulo, por que me persegue? Jesus não disse para Paulo, por que tu persegue a igreja? Por que tu persegue os irmãos? Por que tu persegue esses pequenos? Não, Jesus disse, por que me persegue? Entenda isso. Você está escondido em Cristo. Jesus te chamou. Ele está te dizendo agora, eu levanto você, eu tiro você dessa situação, porque quem está te afrontando não apenas está te afrontando, está me afrontando, e eu sou contigo, diz o Senhor, e te tomo pela mão direita e te ajudo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Me siga no canal, deixa o seu like, se inscreva e recomende o meu vídeo para mais 7 pessoas. E Deus te abençoe em Cristo Jesus e te faça prosperar em nome de Jesus Cristo. Um abraço.